Olá, sejam bem-vindos à Marinha TV. Vamos agora fazer um pequeno momento de análise do resultado eleitoral do último domingo, em que fomos votar para eleger os representantes no Conselho da Marinha Grande para os próximos 4 anos. Tenho comigo em estúdio António José Ferreira, que é o diretor do Jornal da Marinha Grande, a quem pergunto desde já se ficou surpreendido com a vitória do Mais MPM, movimento pelo Conselho, em 3 dos 5 órgãos autárquicos. Não, de todo. Já tínhamos aqui feito a antevisão dos resultados das eleições do último domingo e, no essencial, confirmou-se aquilo que tínhamos aqui previsto. Havia aqui, não diria uma dinâmica de mudança, mas havia aqui uma dinâmica de derrota de quem? Do Partido Socialista, que foi, no fundo, o grande derrotado da noite. Não diria tanto o Partido Socialista, diria Cidália Ferreira. Trata-se, de facto, de uma candidatura muito unipessoal. Ela conduziu as negociações com os candidatos à Câmara Municipal. Foi ela, no fundo, que, não diria impôs, mas quase que impôs aqueles nomes. E a haver um derrotado da noite, sem dúvida nenhuma que a candidatura da Cidália Ferreira e do próprio Partido Socialista. Não é importante hoje estar aqui a individualizar. Há alguns que tiveram mais responsabilidades do que outros, mas de qualquer forma essa foi a derrota da noite e já se pressentia que isso pudesse acontecer. Mas houve mérito de Aurélio Ferreira nesta vitória? Obviamente que sim, houve mérito de Aurélio Ferreira porque passou a barreira dos 6.000 votos, o que é um score importantíssimo para o movimento de cidadãos, uma vez que a Marinha Grande tem uma base de apoio no Partido Socialista e no Partido Comunista que é muito estável e ele conseguiu ir buscar votos a todos os setores da sociedade marinhense. O próprio PS há 4 anos ganhou com pouco mais de 4.000 votos, salvo erro. Exatamente, e nestas eleições acaba por perder alguma votação. De facto é uma derrota do Partido Socialista, estrondosa, da Presidente Cidália Ferreira. Raramente um Presidente de Câmara perde uma eleição. E ela, para ter perdido esta eleição, é porque de facto as coisas lhe correram muito mal ao longo destes 4 anos. Evidentemente que há muito mérito de Aurélio Ferreira. Diria que em muitas circunstâncias as eleições não se ganham, as eleições perdem-se. É uma derrota do PS, sem dúvida, de Cidália Ferreira, histórica, que vai provocar muitas alterações internas no Partido Socialista. Aliás, o Presidente da Comissão Política Conselhia, ele anunciou no dia anterior que não continuaria e isso confirmou-se depois com o anúncio formal da sua demissão de Presidente da Comissão Política Conselhia. Vai seguir agora no PS um processo eleitoral que prevemos que venha a acontecer em janeiro do próximo ano e, ao que tudo indica, Bruno Constâncio está em boa posição para vir a suceder. Mas vai ser um Partido Socialista que se vai ter que reinventar, ou seja, temos um grupo de cidadãos eleitores que ganha, com uma votação muito expressiva, o que nos leva a pensar que, se tudo correr bem, ou dentro da normalidade, Aurélio Ferreira poderá ser o próximo Presidente de Câmara, não só neste mandato, mas também nos próximos 2 mandatos. E o que é que se perspectiva para os próximos 4 anos de governação, uma vez que temos o Mais MPM com 3 vereadores, há 8 anos conseguiu 1, há 4, 2 e agora os 3 que lhe deram então a vitória na Câmara Municipal, mas temos depois o PS como segunda força mais votada com 2 e a CDU também com 2 eleitas. Portanto, voltamos ao mesmo cenário que tínhamos há 4 anos, em que o PS tinha a maioria com 3, mas depois a oposição junta, aí sim tinha a maioria com 4 eleitos, desta vez temos o mesmo. Mais MPM 3, mas depois CDU e PS juntos têm 4. Como é que vai ser? Eu não tenho informação privilegiada neste momento, as eleições foram há muito pouco tempo. Eu diria que se Aurélio Ferreira fizer exatamente o oposto daquilo que Cidália Ferreira fez, vai ter sucesso. O que isto significa? Significa que Aurélio Ferreira prometeu, durante esta campanha eleitoral e na entrevista que deu à Marinha TV, que, caso ganhasse, iria gerar consensos, criar consensos. Mas os consensos não se impõem. E, portanto, se o Partido Socialista disser não, nós não queremos negociações com o Mais MPM, com movimentos independentes, obviamente que Aurélio Ferreira não vai obrigar o Partido Socialista a aceitar pelouros. E a questão aqui que se coloca hoje é se Cidália Ferreira renuncia ou não renuncia ao mandato. Ela não quis responder a essa questão que lhe colocámos na noite das eleições. A informação que temos é que, ao que tudo indica,
Aurélio Ferreira vai oferecer pelouros ao Partido Socialista, mas muito provavelmente não será a Cidália Ferreira, porque ela vai, segundo sabemos, renunciar ao mandato. Aliás, ela não tem muitas condições políticas para continuar no Executivo Camarário. Ora, a negociar será com o Partido Socialista, evidentemente com uma eventual comissão de gestão, não sabemos se Nelson Araújo se vai afastar ou não até às eleições, ou então Aurélio Ferreira poderá negociar com os 2 vereadores. No caso, se Cidália Ferreira renunciar a Ana Laura Baridó, que é uma desconhecida na política, com pouca experiência, e a António Fragoso, que também é um desconhecido, foi proposto pela secção de Vieira de Leiria. E veremos qual vai ser a postura do Partido Socialista. Admito que exista dentro do PS quem defenda que sim, deve aceitar pelouros. Aliás, ela própria, Cidália Ferreira, aceitou pelouros no mandato em que o Presidente era João Barros Duarte e, portanto, ela frisou, sublinhou isso. A humildade que os eleitos tiveram nessa altura em aceitar os pelouros oferecidos. Exatamente, mas dá-me a sensação de que aqui o partido com o qual Aurélio Ferreira poderá dialogar melhor será com o Partido Comunista Português. Já nas últimas eleições, Alexandre Dengucho e Lara Lino estavam disponíveis para aceitar pelouros da Cidália Ferreira, mas o PCP entendeu que não, que o melhor seria fazer oposição. E, portanto, nós poderemos ter aqui vários cenários. Aquilo que eu prevejo que venha a acontecer é que Aurélio Ferreira venha a distribuir pelouros por todos os eleitos. E qual será o critério? O critério será o de olhar para os 6 vereadores, verificar quais são as competências que cada um tem e atribuir, por exemplo, os pelouros em função disso mesmo. Por exemplo, Ana Laura Baridó é enfermeira, tem provas dadas na área da saúde e não me admiraria que Aurélio Ferreira lhe entregasse essa área da governação da Câmara Municipal. Portanto, este é um cenário possível. Agora, é evidente que eu não sei se Alexandre Dengucho aceitará ou não aceitará pelouros. O PCP estará disponível para isso. Penso que sim, até porque me parece que o Partido Comunista já se arrependeu de há 4 anos não o ter feito. E, portanto, está tudo em aberto. É factual que Aurélio Ferreira vai ter que se entender ou com o PS ou com o PCP ou com os 2, ou então arriscar aquilo que Cidália Ferreira fez, que é governar sem maioria. Ele tem 3 vereadores, 3 eleitos, ele tem também João Brito e tem Ana Alves Monteiro. Ana Alves Monteiro tem aqui alguma experiência de gestão autárquica, o que pode ser muito importante para Aurélio Ferreira, e depois tem João Brito, que no mundo da política é ainda algo inexperiente. Veremos quais são os pelouros que o Mais MPM entende que são estratégicos, tendo em conta o seu programa eleitoral, e depois, evidentemente, vai negociar com o PCP e com o PS. A questão é se o Partido Socialista está ou não está predisposto a aceitar pelouros, se o PCP está ou não está disposto a isso, mas aqui parece-me que eles estão condenados a entender-se, até porque, vamos ver, não é só a questão da Câmara Municipal. Vai ter que existir um entendimento para a Assembleia Municipal. Que o Mais MPM também venceu. Exatamente, o MPM venceu. Será que Carlos Wilson quer assumir a presidência da Assembleia Municipal ou optará por entregar a presidência da Assembleia Municipal a Luís Guerra Marques durante os próximos 4 anos? Evidentemente que essa decisão vai... Ou a Aníbal Curto Ribeiro, por exemplo. Já acho mais difícil. Porque Aníbal Curto Ribeiro é um dos derrotados da noite. E estar a entregar uma presidência da Assembleia Municipal a um dos principais derrotados da noite não parece que seja o caminho correto. A minha questão aqui é se Aurélio Ferreira e Carlos Wilson olham para a Assembleia Municipal como algo que eles não querem abdicar. Ou seja, quando negociarem os pelouros com a oposição, com o PS e com o PCP, é daí que vai sair um entendimento para vários órgãos. Desde logo a Assembleia Municipal, mas não só. Na própria Assembleia de Freguesia, Cristina Sousa ganha a Junta de Freguesia. Foi a surpresa da noite, a Cristina Sousa. Mas vai necessitar de se juntar ao PCP ou ao Partido Socialista. Para quê? Para formar o Executivo. Porque não tem maioria na Assembleia de Freguesia. Tiveram o mesmo número de elementos. Exatamente. Eleitos. Na Moita é exatamente a mesma questão. Franklin Ventura, que ganhou a Junta da Moita, vai ter que se juntar ou ao Partido Socialista ou ao Mais MPM, e essa é que é, ou aos 2. E, portanto, as negociações para a Câmara Municipal
vão ter que se estender a outros órgãos. O único órgão em que não há necessidade nenhuma é a Junta da Vieira. Aí não há necessidade nenhuma de existir qualquer tipo de acordo, porque Álvaro Cardoso conseguiu para o Partido Socialista uma vitória já esperada, já a prevíamos na passada semana. A única dúvida era exatamente se com ou sem maioria absoluta, e Álvaro Cardoso conseguiu a maioria absoluta. Portanto, estão aqui vários cenários em cima da mesa. Os próximos dias serão muitíssimo interessantes para percebermos se efetivamente o Partido Socialista está ou não está predisposto a aceitar responsabilidades depois de uma das maiores derrotas da história das autárquicas no Conselho da Marinha Grande, e se o Partido Comunista Português vai ou não repetir o erro de há 4 anos de não aceitar Pelouros e Alexandre de Enguxa e Lara Lino serem apenas a oposição ao mandato de Aurélio Ferreira. Mas creio que vão ser 4 anos absolutamente diferentes daquilo que foram nos últimos 4. Porquê? Porque Aurélio Ferreira tem um estilo diferente. É um homem de consensos, mais moderado, e evidentemente que ele hoje, eu imagino que na cabeça dele haverá um turbilhão, porque há um conjunto de decisões que ele... Dou 2 exemplos. Ele já anunciou que a primeira prioridade será a organização interna dos serviços. E só isso não se faz num mês, nem em 2, nem num ano, nem em 2. Vamos, talvez... Porque há pessoas a recrutar no Departamento de Obras Particulares, por exemplo, há noutras áreas da Câmara Municipal algum déficit de recursos humanos e ele vai ter que identificar isso mesmo. Há a questão das chefias de divisão, ele confia ou não confia nestas chefias, vai-lhes dar um voto de confiança. Eventualmente criar mais divisões para agilizar os processos também? Claro, ele anunciou, por exemplo, que vai extinguir a TUNG. Vai cumprir essa promessa ou não vai cumprir essa promessa? Extinguir a Tunga enquanto empresa municipal, integrá-la nos serviços camarários, mas continuar a prestar o serviço. Exatamente. Vai fazê-lo já ou vai fazê-lo dentro de 1 ano ou 2 anos preparar? Portanto, há aqui um conjunto de decisões que ele tem que priorizar no que toca à questão do saneamento, que é uma questão importante, à rede de águas, relativamente à reorganização dos serviços, designadamente nas obras particulares. Ele vai ter que decidir se este projeto da piscina é para manter ou para cair, vai ter de decidir o terminal rodoviário é no Parque da Mobile ou vai para a estação como ele defendeu. É evidente que, de acordo com o programa eleitoral, nós já percebemos qual vai ser a lógica do mandato. A questão é que eu tenho a certeza que na primeira reunião pós-tomada de posse, a tomada de posse será dentro de alguns dias, semanas, tenho a certeza absoluta que quem assistir a uma reunião deste mandato e quem assistir às reuniões do próximo mandato vão perceber as diferenças, porque a Câmara Municipal mudou de protagonistas, é verdade, em alguns casos até se mantêm, mas julgo que a lógica vai ser diferente. A liderança, pelo menos, será diferente. Quero parecer que sim, espero que não esteja enganado. O estilo vai ser absolutamente diferente. Agora, é evidente que Aurélio Ferreira é um homem de consensos, mas é também um homem exigente. Não pensem que Aurélio Ferreira vai chegar à Câmara Municipal e que vai sorrir todos os dias para toda a gente e vai permitir que as coisas se processem de igual forma. Não. Ele vai arrumar a casa, isso eu não tenho a menor dúvida. Agora veremos se efetivamente isso demorará mais ou menos tempo. Eu arriscaria a dizer que ele tem aqui 2, 3 anos para arrumar a casa, mas simultaneamente ele tem muitas decisões a tomar, porque dentro de 4 anos, obviamente ele vai se apresentar ao eleitorado e nós cá estaremos depois para o confrontar com aquilo que ele prometeu nesta campanha e vamos ver o que é que ele consegue fazer, porque há muita gente que diz o seguinte hoje, ele não vai conseguir fazer nada porque os serviços camarários vão emperrar. Não pensem que ele vai permitir isto. Ele é um homem que vai organizar os serviços, não tenho a menor dúvida. O facto de ser um empresário, uma pessoa que está habituada a lidar com prazos, com clientes exigentes, com fornecedores, diferente, direi eu, do que a administração pública, em que também há outras regras para a contratação, trará obrigatoriamente essas mudanças, a exigência, os prazos nas respostas? Sim. Vai dar resposta aos 5.000 e-mails que estão na secção de obras? Isso eu não tenho a menor dúvida. Ele é um empresário, ele não vai gerir a Câmara Municipal como gera a sua empresa. Isso, se bem que ele deu a entender isso. Gerir uma Câmara Municipal é totalmente diferente por uma razão.
Ele sabe que, à partida, tem cerca de 300 funcionários e os salários, cerca de 6 milhões de euros por ano, estão pagos à partida. Nas empresas não é bem assim. A questão aqui são as opções, são a reorganização interna, como é que ele o vai fazer. Há aqui já algo que me parece interessante, que é um sinal. Vamos ver quem é que ele vai escolher para chefe de gabinete e para adjunto. E aqui vai ser complicado, porque ele apresenta-se ao eleitorado como sendo alguém que não tem os vícios dos partidos. Ora, se Aurélio Ferreira escolher alguém do MPM, que o apoiou no MPM para o seu gabinete, estará a dar um péssimo sinal, porque no fundo aquilo que se espera é que ele traga gente que seja de fora dos partidos e no caso do movimento. Agora é evidente que ele daria um sinal, eu não me espantaria que ele escolhesse 2 funcionários da Câmara Municipal para o lugar de chefe de gabinete e para adjunto. Não me admiraria, como não me admiro que ele eventualmente traga alguém altamente qualificado de fora que o possam ajudar, porque um Presidente de Câmara, ao contrário do que aquilo que se possa imaginar, não é alguém que está 24 horas sobre 24 horas na Câmara Municipal e alguém que não tem um dia de férias, como a Sra. Presidente anunciou. Não. Um Presidente de Câmara é aquele que nos representa do ponto de vista institucional, seja na Marinha Grande, seja fora da Marinha Grande. Vai ter que delegar obrigatoriamente competências. Com certeza. E aquilo que aconteceu nos últimos mandatos na Câmara Municipal é que o exercício do poder foi exatamente o oposto daquilo que deve ser. O Presidente Aurélio Ferreira, se quer ter sucesso, tem que descentralizar o poder, obviamente, em pessoas nas quais confia, em pessoas qualificadas. E, portanto, se ele o fizer, se ele escolher um gabinete que ponha os interesses do Conselho, e ele vai fazê-lo, acima dos interesses do MPM, ou seja, de quem for, eu estou convicto de que vamos ter 4 anos em que tudo será diferente. Agora, Aurélio Ferreira, para ele, também é novo. Ele não tem experiência política de governação. Portanto, estes 4 anos, no fundo, serão uma espécie de estágio também de aprendizagem para ele próprio, porque há procedimentos que ele não conhece. Tem uma vantagem de ter Ana Alves Monteiro, que tem experiência do ponto de vista autárquico, pode ser ali uma mais-valia. E essa também é outra curiosidade de saber até que ponto é que Ana Alves Monteiro vai, de alguma forma, ser um motor. Eu recordo-me, por exemplo, que Álvaro Órfão fez 3 anos de mandato, mas o motor do exercício de Álvaro Órfão era Armando Constâncio. Veremos se Ana Alves Monteiro tem ou não tem a dinâmica de passar do papel à prática, porque há pessoas para admitir, há serviços para organizar, há e-mails para responder, há processos para despachar, há obras para fazer, mas uma obra para se fazer tem que se abrir concurso e depois tem que se executar. E aquilo que Aurélio Ferreira mais acusou Cídália Ferreira nestes 4 anos foi a incapacidade de execução. Aliás, no debate que tivemos, Aurélio Ferreira falou nos 30% de taxa de execução, foi depois corrigido pelo chefe de gabinete da Sra. Presidente 37%. 37%. O que significa que essa é a questão, é se ele vai ou não conseguir executar, ter uma taxa de execução substancialmente superior àquela que nos habituámos nos últimos anos na ordem dos 30%. E terá, entretanto, já uma prova de fogo, diria eu, tem que preparar o orçamento já para o próximo ano, assim que tomar posse. Exatamente. Mas isso não parece que haja aqui grande problema. Porquê? Porque normalmente são os técnicos que auxiliam os políticos. A parte financeira da Câmara Municipal tem muita experiência neste domínio. A questão, aquilo que vai mudar é o seguinte, e julgo que, deste ponto de vista, Aurélio Ferreira vai conseguir fazê-lo. Não direi já de início. Normalmente, os políticos seguiam muito as opiniões dos técnicos. E uma questão é a opinião que um técnico tem sobre uma matéria e outra questão é a decisão política. E em muitas circunstâncias aquilo que aconteceu, não só com este executivo, mas com outros executivos, é que os políticos em muitas circunstâncias não tiveram a capacidade de contrariar as decisões técnicas. Ou, pelo menos, esta é a opinião técnica, eu não concordo com ela, temos que encontrar aqui uma solução que seja... Acha que Aurélio Ferreira vai ter essa postura? Penso que sim, penso que esta Câmara tornou-se muito burocrática e julgo que o grande desafio que ele tem é, para além de organizar os serviços, é tornar uma Câmara
diria... simplificá-los também, Exatamente. agilizar as respostas. Amiga do cidadão. Ou seja, as pessoas dirigem-se à Câmara só encontram problemas. E julgo que Aurélio Ferreira, a grande missão dele, julgo que é isto que vai, ao longo dos últimos anos temos tido algumas conversas, e julgo que ele vai tentar que a Câmara se abra à comunidade, auxilie as pessoas. Eu não sei se ele vai ou não ali colocar alguém como uma espécie de provedor do município, penso que não, isso há uns anos falava sobre isso, mas julgo que seria interessante ter um gabinete só de gestão, muitas vezes, do descontentamento das pessoas. Quando uma pessoa não consegue encontrar respostas nos serviços da Câmara, ter ali alguém que faça essa gestão. E isso será muito importante, mas ele neste momento lá saberá como é que vai fazer a gestão da Câmara. Uma coisa é certa, ele vai ter aqui 4 anos muito duros, muito difíceis. A Marinha Grande, do meu ponto de vista, atrasou-se muito nos últimos anos, comparativamente com outros concelhos, e portanto é preciso recuperar. Agora, a questão é saber se ele vai conseguir ou não, e o nosso papel aqui, no fundo, será, de alguma forma, de também fiscalizar a atividade de Aurélio Ferreira. As pessoas hoje têm aqui umas expectativas muito elevadas. Eu acredito que ele possa corresponder a essas expectativas, até superá-las, mas até lá temos aqui alguns meses em que ele tem, de facto, muitas decisões para tomar. Começar a haver trabalho, efetivamente. Sim, normalmente costuma-se dizer que se projeta em 2 anos e executa em outros 2. Normalmente na política autárquica é um pouco assim. Aqui na Marinha Grande assistimos apenas à execução de alguma obra nos últimos 6 meses, sobretudo o espalhar de Alcatrão. Mas julgo que a política na Marinha Grande vai mudar, tenho essa expectativa, mas só com o tempo é que nós veremos se efetivamente isso vai acontecer ou não. Mudança foi de resto a palavra utilizada pelo Mais MPM e por Aurélio Ferreira nesta campanha. A Marinha vai mudar era o slogan deles e foram eles que venceram. Vamos então esperar novidades nos próximos dias, assim que soubermos também a data da tomada de posse. Com certeza logo a seguir haverá novidades relativamente à distribuição das pastas. Foi então a análise com António José Ferreira, que é o diretor do Jornal da Marinha Grande, relativamente aos resultados da noite eleitoral de domingo, dia 26 de setembro, que ditou os novos protagonistas da política local. É tudo por agora. Mantenha-se atento à emissão da Marinha TV. Voltaremos ao seu encontro a qualquer momento.